chegou no Engenharia Carga Rápida Responde e que hoje responderá a dúvida do engenheiro Carga Rápida Davi Ferreira, que quer saber como se deve implantar o 5S em uma oficina mecânica. Mas antes de começar, verifique aqui embaixo se você é um engenheiro Carga Rápida, confirmando se você está inscrito no canal Engenharia Carga Rápida. E não se esqueça de deixar o seu joinha, pois afinal de contas, é o seu joinha que me deixa feliz e é o seu joinha que é o mais prazeroso. E agora então, vamos ao vídeo. Não podemos perder o Carga Rápida. Carga Rápida, Carga Rápida, Carga Rápida, que é mais prazeroso. O Engenharia Carga Rápida Responde aborda temas sobre todas as dúvidas que você tem nas suas aulas de faculdade. Também te ajudará a responder aquela dúvida sobre o seu TCC, como elaborar um bom TCC, inclusive o tema do seu TCC. Também te ajudará a elaborar o seu relatório de estágio de engenharia. O Engenharia Carga Rápida Responde te auxiliará sobre como encontrar aquele emprego, como conquistar o mercado de trabalho. O Engenharia Carga Rápida Responde também esclarecerá suas dúvidas sobre liderança. Afinal de contas, não é toda a faculdade de engenharia que responde e tem disciplinas que abordam sobre liderança de equipes, não é mesmo? O Engenharia Carga Rápida Responde, inclusive, abordará temas da engenharia social e como saber equilibrar e abordar o melhor tema junto à sua equipe e explorar os melhores desempenhos de cada personagem da sua equipe de estágio e da sua equipe de trabalho. E a Carga Rápida Responde através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou envia sua pergunta via gravação pelo WhatsApp através do número 013 99745 1238. A pergunta enviada para o Engenharia Carga Rápida nesta semana foi 5S em oficina mecânica. Pergunta enviada pelo engenheiro Carga Rápida Davi Ferreira. Mas agora deixe seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso. E não se esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. Lembrando, o Engenharia Carga Rápida Responde é disponibilizado todas as segundas-feiras com perguntas e respostas novas. A origem de atividades voltadas ao 5S ocorreram durante o período da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial ocorreu entre os anos de 1939 a 1945. Sim, a Segunda Guerra Mundial ocorreu durante a Segunda Revolução Industrial. Lembrando, a primeira Revolução Industrial, o ápice da primeira Revolução Industrial, apresentava equipamentos voltados à máquina a vapor. Já a Segunda Revolução Industrial envolvia equipamentos voltados à eletricidade e ao petróleo. Como estamos tratando de 1939 a 45, estamos na segunda Revolução Industrial. Então existia a energia elétrica, sim, as cidades eram iluminadas com lâmpadas incandescentes e existiam automóveis que utilizavam combustível à base de petróleo. É esse o ambiente que estamos tratando
da implementação do 5S, do uso de rotinas 5S. Os Estados Unidos e demais países guerreavam com a Alemanha e, sobretudo, também o Japão estava envolvido. E o exército japonês era implacável. Afinal, existiam os kamikazes que pegavam os seus aviões e simplesmente jogavam aviões com bombas sobre o inimigo. Era impossível vencer isso. Logo foi necessário, durante essa Segunda Guerra Mundial, uma arma muito eficaz e efetiva que parasse, que cessasse esse conflito mundial, que foi a bomba atômica. E a bomba atômica foi jogada no Japão. Hiroshima e Nagasaki foram destruídas com energia nuclear, termonuclear, energia nuclear. Perceba que tudo foi desconstruído nessa cidade. Não sobrou nada. E precisava ser construído. Agora, como reconstruir basicamente um país onde tudo está derrubado, não há matéria-prima e o povo passa fome? Esta era a problemática do Japão. Isso gerou a causa de se desenvolver rotinas no comércio, nos serviços e na indústria. Mudar rotinas compatíveis ao ambiente pós-Segunda Guerra Mundial de um país que perdeu a guerra. As indústrias tinham uma necessidade: alta qualidade, preço competitivo com o Ocidente. Afinal, necessitava-se exportar. Um dos modos do Japão voltar a crescer era a exportação. Então o preço deveria ser competitivo com o Japão. Daí a Toyota implementou algumas alterações comportamentais em suas plantas, na sua planta industrial, e gerou essas mudanças de comportamentos, gerou a rotina chamada 5S, que na verdade é uma rotina comportamental que basicamente não envolve investimento financeiro, demarcar lugares, organizar e, sobretudo, os funcionários falarem a mesma língua e terem o mesmo comportamento. Isso é algo que já é quase intuitivo para uma nação que não tem dinheiro e precisa implementar, melhorar serviços e comércio, serviços e indústria. Já que sabemos a causa, então o objetivo do 5S era mobilizar, motivar e conscientizar quem estava envolvido em querer adquirir dinheiro para sua subsistência. Por isso era o comércio, serviços e indústria. O 5S, então, é uma disciplina no local de trabalho. O 5S tem uma vasta aplicação. Afinal de contas, por não envolver muito, quase não envolver recurso financeiro, o 5S envolve a disciplina, que é uma conduta com procedimentos para melhor resultado. Melhor resultado, por exemplo, um melhor resultado produtivo. Se pegarmos uma indústria, uma organização produtiva que produz máquinas de lavar roupa, por exemplo, aqui na nossa foto, onde existe uma esteira onde a máquina de lavar roupa é montada. Existe uma pessoa que monta a porta, outra pessoa vai e monta outros componentes da máquina de lavar roupa. Então é necessário disciplina. Todos os funcionários têm que estar organizados com disciplina para que ocorra a montagem de uma máquina de lavar roupa com qualidade. Mas então o 5S é mais amplo do que isso. Por envolver uma conduta com procedimentos, uma disciplina. Por exemplo, ele pode ser utilizado numa feira na venda de pastéis. Afinal de contas, aquela equipe que está vendendo pastéis, um monta o pastel, o outro frita, o outro vende, o outro cobra, outro entrega, outro empacota. É uma equipe, e essa equipe tem que ter um procedimento
para gerar um melhor resultado, um procedimento coordenado. Também podemos ter no supermercado, afinal, toda vez que entramos no supermercado, percebemos diversos produtos. Inclusive tem supermercado com padaria, alguém tem que fazer o pão deve estar na prateleira, diversos tipos de pão, tudo organizado. A equipe tem que ter uma disciplina para montar, para pôr o produto na prateleira, organizar esse produto e estar com precificado e o preço estar no caixa para cobrar o mesmo. E o produto não pode estar vencido. Existem multas para produtos vencidos. Então existe também disciplina. E até mesmo podemos ter 5S, por exemplo, numa oficina mecânica, onde se chega com um automóvel, diversos tipos de automóvel, diversos modelos de automóvel, diferentes componentes, peças que devem ser diagnosticadas e substituídas. E então necessitamos de recepção, existe o pessoal que faz o orçamento, o pessoal que faz o reparo, o pessoal de estoque. Tudo isso deve estar organizado e coordenado com muita disciplina. Então 5S é uma disciplina com aplicação muito vasta que envolve conduta com procedimentos específicos. Desta maneira, o 5S tem como objetivo a alteração no comportamento e atitude das pessoas, visando melhorar o ambiente de trabalho. Dentre as atividades rotineiras do 5S, nós temos a atividade SEIRI, onde ela é voltada à utilização, à arrumação e à organização do ambiente de trabalho. O SEIRI envolve excluir o desnecessário. Já sabemos que em ambientes produtivos, por vezes, temos jogado na máquina caixinhas, panos e porcas e outras coisas que não são necessárias à produção. Mesmo nos serviços, demos o exemplo da venda de pastéis em feiras, por vezes temos lá objetos que não são necessários e pertinentes à venda de pastel para um cliente. E é isso que é voltado o SEIRI. A utilização, a arrumação e a organização. A disciplina, o comportamento das pessoas, as atitudes das pessoas, visando melhorar o ambiente de trabalho, excluindo o desnecessário. Outra atividade rotineira é o SEITON. O SEITON visa a ordenação, a sistematização e a classificação, tentando otimizar, por exemplo, a estocagem. Tudo leva a ter um estoque, tanto no ambiente produtivo, por exemplo, na máquina de lavar roupa, existe lá na produção um nível de estoque, onde o operador pega no estoque a porta, quando está passando a máquina de lavar roupa na esteira, o operador visa, pega no buffer dele, no pequeno estoque dele, a porta e monta esta porta na máquina de lavar roupa que está sendo produzida. Ou até mesmo, no caso da feira da venda de pastéis, existe a massa, onde a pessoa que monta o pastel pega a massa e tem já o molho pronto, o recheio do pastel pronto. Então tudo deve ser identificado. Tudo deve ser claramente identificado. Por exemplo, para não vender um pastel de frango para uma pessoa que pedir um pastel de queijo. Então tudo deve estar claro, identificado, deve ter uma reposição já quase que imediata e ajustada. Por exemplo, no supermercado, quando você compra um produto, já deu baixa no estoque, já é liberada a compra. Isso é SEITON, é sistematização. Vamos sistematizar todo o processo de venda de produtos dentro de um supermercado. Vamos ter um consumo por data de entrada. Não podemos, por exemplo, vender um pastel com o frango que foi comprado na semana retrasada. Compramos o frango, o primeiro frango comprado é o primeiro frango a ser vendido. E não o último a chegar já entra para ser vendido, para termos sempre comida fresca. Esta é a ideia do SEITON. É a atividade rotineira do SEITON.
O terceiro S, que seria a terceira atividade rotineira, daí o nome 5S, nós teremos 5 nomes com a letra S, então é o Seizu. O Seizu, ele envolve a limpeza e o zelo do ambiente de trabalho. A limpeza e o zelo tenta identificar a fonte de sujeira. Não basta ficar limpando se a máquina está pingando. A máquina está pingando e tem alguém sempre limpando, vamos ter que ter uma equipe de limpeza para manter aquele piso limpo ou reparar o equipamento. Temos que identificar, é o zelo, identificar a fonte de sujeira. Isso é Seizu. Não é, vamos dar uma vassoura para todo mundo sai limpando a região que fazemos o pastel, a área de produção. Não é isso. Não é que cada operador deve ter uma vassoura na mão. O operador deve estar com a filosofia da atitude proativa, um comportamento proativo que é prever e visualizar, que é identificar que a máquina está pingando e não adianta ficar só limpando, é necessário reparar o equipamento. Isso é Seizu. O quarto S envolve o Seiketsu. O Seiketsu é o asseio, a higiene e a saúde, voltado à condição do comportamento ético, o clima de respeito mútuo. Por vezes, nós temos em uma organização que produz funcionários que não têm um comportamento adequado na linha de produção. Ficam se coçando. Não é bonito ficar se coçando dentro da roupa? Eu estou com coceira, vou coçar a cabeça. Imagine uma pessoa coçando a cabeça, mas ela trabalha na venda de pastel da feira. Não é ético, não é um clima de respeito ao cliente que está comprando o pastel. Isso é Seizu. Se preocupar no respeito do comportamento habitual das pessoas e no respeito ao próximo. Perceba que o comportamento, a ética, é o bom convívio. Na condição de você conviver em harmonia com o outro, respeitando a ideologia do outro, o que o outro quer para si. Não adianta a pessoa que produz o pastel e vende o pastel por exemplo, ter um comportamento religioso e querer impor o comportamento religioso a quem está comprando o pastel. Cada pessoa é uma entidade única e deve ser respeitada. Temos um comportamento ético com respeito mútuo. O 5S envolve o Seiketsu, o Shitsuki. O Shitsuki é voltado à autodisciplina, à educação e ao compromisso. Como assim? Autodisciplina, educação e compromisso. Daí nós temos o código de conduta. Normas e regras escritas, claras, placas na parede. Eu vou no banheiro? Não esqueça de lavar a mão antes de sair. É feio sair lá sem lavar a mão e faz parte do código de ética, que é o comportamento organizacional, que todas as pessoas devem ter a mesma atitude. Foi no banheiro? Lava a mão. Enxuga a mão. Pega o papel do banheiro, joga no cesto. Mas não é um comportamento só de boca. É um comportamento escrito com normas e regras. É um código de conduta. Grandes organizações têm um livrinho, um caderno de código de conduta, onde um fornecedor, por exemplo, vai entregar uma matéria-prima e convida o funcionário a almoçar com ele. Isso pode? Não sei. Depende do código de conduta. O fornecedor vai dar um presentinho para ele. Isso pode? Não sei. Depende das regras e normas previstas no código de conduta. Isso é um Shitsuki. Perceba então que temos agora 5 palavras começando com S. E é por isso que é chamado esse comportamento, essa atitude que melhora o ambiente de trabalho, é chamado de 5S, porque esse conjunto de 5 nomes, Seiri, Seiton, Seizo, Seiketsu e Shitsuki, são 5 S's, que envolvem comportamentos. Quase nada de envolvimento de envolver dinheiro na alteração do conjunto. Não é necessário investimento para a mudança de comportamento das pessoas. Nós vamos melhorar o ambiente de trabalho simplesmente com uma
equipe trabalhando coesa, sabendo regras, comportamentos de utilização, de ordenação, de limpeza, de asseio e de autodisciplina. E agora vamos ao nosso desafio carga rápida, que envolve a aplicação dos conjuntos dos conceitos 5S. Sabendo que o conceito 5S não contempla investimentos financeiros significativos, uma vez que sua essência é a alteração no comportamento e atitude das pessoas em relação ao significado de trabalho, e que por envolver a disciplina no ambiente de trabalho pode ser aplicado em indústrias, comércios e serviços. Estabeleça os procedimentos, código de conduta, que envolve competências técnicas e comportamentais, e sugestões de periféricos no layout abaixo, que contribuirão na implementação de 5S na oficina mecânica de automóveis de passeio, conforme desenho abaixo. Iniciaremos a resolução carga rápida de aplicação de conceito 5S em uma oficina mecânica, observando o desenho da oficina e identificando as áreas da oficina. Desta maneira, temos no layout que existem áreas para receber os clientes e área de espera, área de caixa, área de almoxarifado, área de banheiros e vestuário para os funcionários, área dos elevadores dos automóveis para executar desmontagens e troca de óleo, possivelmente, e demais equipamentos de prestação de serviços, por exemplo, alinhamento de pneus e serviços de troca. Temos que necessariamente ter uma área de compressor, pois vamos manipular pneus, e temos a área de bancada de ferramentas que os mecânicos utilizam para executar o serviço de manutenção dos automóveis. Se nós observarmos estas 8 áreas básicas contidas no layout de uma oficina mecânica de automóveis, percebemos que existem 2 áreas que estão voltadas, por exemplo, esta área de receber clientes e área de espera e a área de caixa, estão voltadas à atuação do efetivo administrativo. O que é o setor administrativo? No caso da oficina mecânica, é o setor que tem contato com o cliente que contrata o serviço, que é o decisor do serviço, pois ele que decidiu que o automóvel dele deveria passar por uma oficina. Ele é o decisor e ele tem o poder econômico. E percebemos que as demais áreas, almoxarifado, banheiros, área do elevador, equipamentos de prestação como balanceamento de pneus, área do compressor e área de bancada de ferramentas, pertencem à área de atuação, que executam o serviço operacional, ou seja, que tem então o efetivo da oficina, o efetivo operacional da oficina mecânica. O efetivo operacional é aquele que tem contato com o produto o qual o mecânico executará o serviço, obterá o serviço, levará o serviço executado ao decisor, ou seja, então o efetivo operacional tem contato com o produto, o efetivo administrativo tem contato com o decisor, com o cliente. Então percebemos essas 2 áreas distintas da oficina mecânica de automóveis e que devemos então ter decisões diferentes na condição de 5S. Para a resolução do nosso desafio carga rápida, que envolve a aplicação de conceito 5S em oficina mecânica, devemos utilizar as atividades rotineiras do 5S, que envolve Seiri, Seiton, Seizo, Seiketsu e Shitsuki. O item B do nosso desafio carga rápida será a implementação do conceito Seiri, que é a utilização e arrumação e organização da área. Ou seja, é excluir o desnecessário. Para tanto, se observarmos a nossa planta da oficina
do nosso desafio carga rápida, perceberemos que existe um setor de recepção. E devemos então deixar claro na recepção de excluir os documentos desnecessários. É extremamente ruim quando um cliente entra e vê uma pilha de documentos sobre o balcão. Dá a impressão de que, se deixarmos o automóvel nessa oficina, ele será também empilhado, o que demonstra que falta critério para trabalhar, critério de coordenação do trabalho. Por isso é muito importante. O SEIRI da recepção é utilizar apenas os documentos que estão envolvidos naquela situação. Se a pessoa que atende na recepção está atendendo o cliente, apenas a documentação do cliente em questão, mas nenhum outro papel. Percebemos que ao lado temos a sala de espera, pois afinal de contas alguns clientes ficam aguardando o reparo do automóvel ou chegam mais cedo para a retirada do automóvel e ficarão sentados na sala de espera. E novamente, o SEIRI, que envolve arrumação, organização e excluir o desnecessário, devemos verificar, manter nessa sala de espera apenas revistas novas. Quantas vezes vamos à sala de recepção, por exemplo, de dentistas, e vemos revistas do ano passado? O que nos vale ler uma revista do ano passado? Nada. Então é isso. Sala de espera também excluir o que é desnecessário. É necessário revistas? Sim, toda sala de espera precisa talvez de uma TV, revistas ou música ambiente. Porém, coisas novas. Em seguida, temos o setor de reparo, que é o setor operacional. De certo, o cliente que aguarda na sala de espera, essa sala de espera terá vidros, que dá acesso a ele visualizar os automóveis que estão em reparo e até mesmo o automóvel dele que está em reparo. Ele ficará muito terrível na condição de não implantação de um SEIRI na área de reparo de automóveis, onde o cliente visualiza escada, visualiza roupa pendurada na parede. Até mesmo para os mecânicos que operam, que executam o trabalho, para que ele precisa de uma escada para reparar um automóvel, por que a roupa dele vai ficar pendurada na parede? Então, arrumação, organização e excluir o desnecessário. Apenas reparo de automóvel, apenas as ferramentas vinculadas ao reparo que está sendo executado. Já no setor do almoxarifado, para agilização de retirada de ferramentas, retiradas de materiais que irão fazer parte do reparo do automóvel, evidente que devemos ter prateleiras todas organizadas. Área de ferramentas, área de lubrificantes e outras áreas. Sobretudo, devemos separar, deixar longe as áreas de materiais que são combustíveis. Arrumação, organização e excluir o que é desnecessário. Se chegou algum material, ele não deve ficar no chão do almoxarifado. Ele já deve ir logo para as prateleiras nos locais que são o destino deles. Tudo deve estar bem identificado para uma rápida retirada e um rápido controle. Temos também a área do vestuário e do banheiro. Perceba, o banheiro é limpo, né? Ele é limpo com frequência. Mas por que é necessário uma vassoura pendurada na parede? Se a vassoura está pendurada, ela não está em uso. Então ela não está na condição necessária. Não, é muito feio vermos vassoura pendurada em parede. Ah, mas está no banheiro, logo vamos limpar. Então, se a vassoura é bonita na parede, pendure no seu quarto. Põe uma vassoura no seu quarto, você vai ter que limpar o quarto, não vai? Não é no quarto não pode, por que no banheiro pode? Então, as vassouras devem ter armários exclusivos, material de limpeza deve ter armário exclusivo, arrumadinho para material de limpeza. E banheiro não é lugar para ficar pendurando coisas em parede. Assim como no banheiro,
Ah, a pessoa vai utilizar o banheiro, vai utilizar papel higiênico. Não pode faltar papel higiênico para um cliente, não é mesmo? Só que imagine o que o cliente vai pensar se ele entra e vê um monte de papel higiênico um ao lado do outro. De certo ele vai saber quando foi limpo aquele banheiro. Há muito tempo. Afinal, quem limpou já pôs um monte de papel higiênico para não faltar. Ele não limpa frequentemente. É isso que dá a impressão. Banheiros onde tem muito papel higiênico pendurado e a amostra significa que a moça da limpeza não passa frequentemente no banheiro. Dá uma má impressão, é feio ver isso. Então, aquele papel higiênico está em uso? Não. Então, guardamos o papel higiênico que não está em uso e aumentamos a frequência da pessoa que fiscaliza a limpeza do banheiro. E daí, então, implementamos um SEIRI adequado no chão, em toda a área da oficina mecânica de um automóvel. Agora vamos então ao próximo item do conceito 5S. O item C da resolução carga rápida, que envolve a aplicação de conceito 5S em uma oficina mecânica, envolve o SEITON, que é a ordenação, sistematização e classificação. Para a implementação do conceito SEITON, vamos otimizar a estocagem. Se olharmos a nossa planta da oficina, perceberemos que o setor de recepção necessita, então, para ordenação, uma sistematização, que tem contato com o cliente, irá verificar se está sistematizado onde ele vai deixar o automóvel dele. Então deve ter uma tabela onde essa tabela apresenta o nome dele, o nome do cliente, a placa do automóvel e o que será feito no automóvel. E o que está ocorrendo no automóvel dele, se ele está em orçamento, se ele já está entrando em reparo e o que está em reparo. Esta placa deve ser constantemente atualizada. Já ao lado, na sala de recepção, não é aplicável. Como assim não é aplicável? Na sala de espera, aliás, na sala de espera não é aplicável. Afinal, o que é a sala de espera? Veja, para tanto devemos entender o que é um conceito 5S. O conceito 5S é uma mudança de atividade do que as pessoas da organização estão trabalhando. Nós vamos coordenar essas atividades, vamos homogeneizar essas atividades. E dessa maneira, perceba, quando separamos quem é setor administrativo e quem é setor operacional, não incluímos ali o cliente. O cliente não tem atividade rotineira de 5S. Ele não pertence à organização. O cliente, na sala de espera, ele só espera, ele não faz nada, ele não tem atividade, não existe atividade prevista para ele. Na sala de espera, a única coisa que a empresa pode fornecer ao cliente na sala de espera é um entretenimento. E que não envolve o SEITON, não tem o que aplicar um SEITON em entretenimento. Para tanto, vamos para a próxima área, a área de reparo da oficina mecânica. Os operadores, então, o pessoal operacional, eles executam a atividade de reparo. Para tanto, ocorrerá desmontagem de peças. O SEITON envolve ordenação e sistematização de trabalho. Então, na condição, por exemplo, de desmontagem, não é soltar parafuso e pôr um parafuso em cada área. Os profissionais, os funcionários que executam reparo, devem ter um controle de tudo que é desmontado e uma classificação. Ele deve ter uma mesa onde ele põe peça por peça ordenada, para depois, na montagem, ele pôr a mesma peça no mesmo lugar. Vou contar uma coisa. Um parafuso que estava montado em um ponto do motor, ele é só daquele ponto do motor. Não podemos remontar o parafuso em outra área, pois pode não dar certo. Então, na ordenação, na desmontagem, por exemplo, o mecânico que executa a desmontagem deve saber desmontar e classificar o que ele está desmontando. Já na área
de almoxarifado que armazena a peça, todo componente que entra em um almoxarifado deve ser ordenado e classificado. Para tanto, deve ter etiquetas. Cada componente deve ter uma etiqueta, sobretudo da data de entrada no almoxarifado. Pois existem produtos perecíveis. Por exemplo, combustíveis e lubrificantes são perecíveis. Eles têm prazo de uso. Então, que data entrou? Que data será usada? O primeiro a entrar é o primeiro a sair, para não ficar muito velho dentro do almoxarifado. E, para tanto, é interessante até que a etiqueta possua um código de barras, onde o encarregado do almoxarifado tem um computador e ele saiba onde está ordenado na prateleira cada item que está sendo procurado. Já se nós olharmos a área de banheiros e vestuários, devemos então estar ordenada e sistematizada o período de troca, por exemplo, dos papéis higiênicos e o período de troca, por exemplo, dos sabonetes líquidos para lavar a mão. Não vamos pôr 2 sabonetes líquidos ou 3 papéis higiênicos lá, como já mencionamos. Então, a pessoa encarregada da limpeza do banheiro deve ter uma periodicidade de fiscalização do banheiro para substituir o papel higiênico e o sabonete líquido desse banheiro. E daí, então, conseguimos implementar o Seiton em toda a planta da oficina mecânica. O terceiro S dos conceitos 5S, que serão implementados no nosso desafio Carga Rápida para a implementação de 5S em oficina mecânica, corresponde ao 6U, que aborda a limpeza e o zelo como alteração no comportamento dos funcionários e melhora no ambiente de trabalho. Nesta condição de implementação do 6U na nossa oficina mecânica, iremos identificar as fontes de sujeira. E logo na recepção, podemos encontrar comportamentos que devem ser melhorados na recepcionista, que pode estar tomando café ou comendo a sua bolachinha creme crackers enquanto trabalha e até mesmo atende o cliente. Esse tipo de comportamento promove sujeira e atrai insetos, e isso não é um bom comportamento, um comportamento adequado num ambiente de recepção, mesmo que seja de uma oficina mecânica. Já na sala de espera, podemos também identificar fontes de sujeira, ou seja, na condição de implementar o 6U. Alguns clientes podem ter comportamentos equivocados, que promovem a sujeira. Porém, lembrando, eles não fazem parte dos funcionários operacionais, da equipe operacional da oficina, e nem fazem parte, e nem os clientes também não fazem parte dos funcionários administrativos, dos colaboradores administrativos e dos colaboradores operacionais. Nesta condição, podemos indiretamente fiscalizar o comportamento equivocado de clientes, mantendo um funcionário que caminha pela sala de recepção, mantendo ela limpa, forçando que os clientes mantenham um comportamento social harmônico com relação ao ambiente. No setor operacional, onde temos os mecânicos, então, executando o reparo de automóveis, podemos perceber que automóvel, por si, na manutenção, já promove sujeira em virtude da graxa ou até mesmo do veículo estar sujo. Para tanto, o funcionário deve ser treinado para não pôr mãos em parede, para não colocar o pé na parede da oficina, deixar sua marquinha de pé na parede da oficina enquanto ele pensa, e muito menos também espalhar sujeira de graxa se ele pisar no óleo e caminhar pela própria oficina. Isto ele deve ser evitado e treinado. Mas existem equipamentos que podem auxiliar na limpeza. Por exemplo, o mecânico pode utilizar luvas já na cor escura, na cor de graxa,
para manter as mãos limpas, afinal de contas, por vezes ele é obrigado a se apresentar ao cliente. E mecânico com unha suja é uma condição muito feia e pode atrapalhar até mesmo o próximo reparo, onde o cliente não retorna à oficina. Então o Seizu deve identificar fontes de sujeira, sobretudo até mesmo no comportamento dos mecânicos. Se andarmos no próximo setor, que é o setor de almoxarifado, perceba que toda mercadoria que adentra ao almoxarifado deve ser, como mencionamos, identificada e ir para a prateleira. Nesta identificação, devemos fazer a inspeção do produto que chegou. Oficinas mecânicas têm óleo e graxa e recebem óleo e graxa. O funcionário do almoxarifado deve fiscalizar no recebimento para verificar se o reservatório de óleo não está vazando, o reservatório de graxa não tem vazamento, não tem tampa solta, que pode sujar o ambiente do almoxarifado, ou até mesmo na saída do almoxarifado até a oficina mecânica, podemos ter lá sujeira no chão, um reservatório gotejando durante todo o trajeto até o automóvel que está sendo reparado. Os vestiários e banheiros também devemos identificar na implementação do Seizu as fontes de sujeira. Perceba que por si só um banheiro utiliza papel, por exemplo, papel higiênico é utilizado no banheiro. O cesto de papel deve estar sempre vazio. Afinal, a próxima pessoa que entra, ela não quer ver papel sujo da última pessoa que entrou. Ela não quer ver isso. Algumas pessoas têm aversão a isso. E, sobretudo, se o cesto ficar sujo, aonde a pessoa que acabou de usar o banheiro irá jogar o papel? No chão? Então, devemos ter uma equipe de limpeza mantendo o cesto de papéis sempre vazios. Para a implementação do quarto S, na nossa resolução carga rápida, que irá aplicar conceitos 5S em uma oficina mecânica, o quarto S corresponde ao Seiketsu, asseio, higiene e saúde. Para tanto, nos asseio, higiene e saúde recorreremos à atenção no comportamento ético e o clima respeitoso no ambiente de trabalho. Na recepção, é interessante verificar se a recepcionista está bem-humorada, se atende com bom humor o cliente, está sempre sorridente. Afinal, o cliente não tem nada de a ver com os problemas administrativos da oficina mecânica. Não adianta dizer para o cliente, não, o carro já está em conserto se o cliente quer o carro na hora. Ou se o carro foi entregue sujo e ele vai reclamar e a recepcionista tem que ouvir sempre sorridente e resolver o problema do cliente. Não tentar, e sim resolver, deixá-lo sempre feliz, pois afinal de contas é o cliente que paga. Já na sala de recepção, pode ser que o cliente tenha contato com a equipe operacional que conserta o automóvel dele, pois alguns defeitos exigem que o cliente seja conduzido até próximo do automóvel para falar o que está acontecendo, qual é o defeito do automóvel. E se ocorrer alguma condição entre erros de comunicação entre cliente e mecânico, é evidente que o operacional não deve extravasar o seu ódio de falta de conhecimento técnico ou de falta de compreensão no que o cliente necessita, pois afinal de contas quem manda é o cliente. Com relação ao chão, a área de reparo dos automóveis, perceba que a equipe operacional deve ter um comportamento ético perante aos seus próprios colegas. Afinal, ninguém gosta de um colega com um odor um pouco ruim, mal cheiroso. Não gosta disso. Nem, lembrando, muitas oficinas têm vidro
na área de recepção com a área de reparo do automóvel. E muitos clientes estão olhando o comportamento do mecânico que está reparando o automóvel. E ninguém quer receber um banco do seu automóvel com cheiro de azedo, não é mesmo? Tanto no volante como no banco. Já no almoxarifado, devemos ter um comportamento ético dentro do almoxarifado. Não importa que o almoxarifado é um local fechado e que ninguém está vendo. Afinal de contas, devemos manter um comportamento adequado, até mesmo se esse comportamento está totalmente fechado. Ninguém quer ver alguém muito feliz, com um comportamento muito dançante dentro do almoxarifado. Sempre temos que ter um comportamento respeitoso, tanto corporal como vocal, quanto na fala. No vestiário, e no banheiro e vestiário, devemos lembrar que todos nós somos poetas, mas não devemos escrever, se verruga fosse velhice, minha barriga seria pré-histórica. Afinal, todo mundo já sabe esse poeminha, não é mesmo? E, sobretudo, devemos deixar sempre esse lado artístico, não para expressar na parede do banheiro, e garantir sempre um banheiro sempre limpo e respeitoso para a próxima pessoa que irá utilizá-lo, que pode ser até mesmo um cliente. E por fim, o último S, que nos ajudará a implementar os conceitos 5S em uma oficina mecânica, será o Shitsuki. O conceito Shitsuki envolve as normas e regras necessárias para que a oficina mecânica funcione com harmonia. Harmonia entre os funcionários, entre a equipe operacional, a equipe administrativa e, sobretudo, com os clientes. Se olharmos a nossa planta da oficina mecânica, já na recepção, é necessário estar claro um código de ética e conduta. Este código de ética e conduta deverá valer para toda a organização, para toda a oficina mecânica, que envolve desde o trato com o cliente, como com o trato com fornecedores e até o comportamento entre toda a equipe operacional e administrativa. Já na sala de espera, o Shitsuki deve deixar claro as normas e regras que estão válidas naquela área e em toda a oficina mecânica. Então, por exemplo, deveremos ter quadros de avisos. Favor não colocar os pés na parede. Afinal de contas, temos crianças que podem estar dentro da sala de espera e algumas pessoas acham que podem encostar e apoiar os seus pés na parede. Como temos vários clientes também dentro da sala de espera, devemos ter, hoje em dia, um aviso que envolve manter o celular desligado. Afinal, a sua conversa não interessa para a conversa de outra pessoa que está lendo a sua revista quieta ao lado. Se você quer falar no celular, que fale lá fora. Isso deve estar claro já no código de ética logo na recepção, no código de ética e conduta. No chão operacional, onde estão ocorrendo os reparos dos automóveis, também devemos deixar claras as normas e regras, com placas na parede. Por exemplo, segurança, é obrigatório o uso de EPI. EPI significa equipamento de proteção individual. Sim, todas as pessoas que estão dentro da área operacional devem utilizar EPI. Quando digo todas, todas, não só a equipe operacional, os mecânicos, como também a equipe administrativa que adentrar ao chão da oficina mecânica, como até mesmo clientes. Afinal, se o lugar que ocorre reparos de automóveis, existem combustíveis, existe gás, existe peças que podem se despregar, como molas se despregar e machucar alguém. Então, óculos de segurança, por vezes máscara de segurança, luva ou algum vestuário, é interessante que seja
implementado dentro desta área, como equipamento de EPI. Lembrando, sem dúvida, todo mecânico deve ter um macacão, um sapato de EPI e um óculos e luvas. Outra placa interessante é avisar que clientes não devem circular livremente dentro da oficina mecânica. Clientes só podem circular dentro da área operacional se estiverem acompanhados. Sobretudo, a área onde ocorre o reparo do automóvel deve ter faixa no chão, até onde o cliente pode ir. Afinal, existem áreas dentro de uma oficina mecânica onde existe macacos que elevam o carro, elevadores que elevam o automóvel. E o cliente não pode se enfiar embaixo de um automóvel. Ele não está autorizado, pois por baixo do automóvel pode espirrar óleo quente, pode cair peça, ou até mesmo podem despregar, ou alguém ir lá e descer o elevador sobre alguma pessoa. Então nunca um cliente está autorizado a adentrar na área onde está ocorrendo o reparo real. Ele não pode pôr o rosto dentro do próprio motor do automóvel que está dentro da oficina mecânica, pois ele pode prender a gravata dele, por exemplo, na correia de um motor que está funcionando. E ele pode morrer com isso. Pode espirrar gasolina ou óleo no olho dele. Ele não pode ir enfiar o rosto dentro de um automóvel que está sendo reparado. Ele pode adentrar na área acompanhado e na área de faixa de circulação, onde é permitida a circulação de clientes apenas. Já a área do almoxarifado, lembrando, o almoxarifado acumula não só peças de ferramentas, como também líquidos inflamáveis. E deve ter estas placas claras, não só para a equipe operacional, lembrando diariamente que ali é uma região perigosa, como também para se adentrar, por exemplo, um mecânico adentrar a essa área, ele deve lembrar, essa placa ajuda a lembrar que o comportamento dele deve ser outro, pois existem líquidos inflamáveis. No vestuário e no banheiro, também devem deixar claros as regras, não só para a equipe administrativa, operacional, ou até mesmo para clientes. Lavar a mão no lavatório e até mesmo abaixar a tampa do vaso sanitário quando terminar. São obrigações, não jogar papel no chão. Isso deve estar claro como normas e regras. Complemente o seu conhecimento através das seguintes normas, bibliografia e vídeos relacionados. 5S, um roteiro para a implementação bem-sucedida do Ribeiro. Curso prático e profissional para mecânicos de automóveis, o veículo e seus componentes, do Cholete. E praticando o 5S na indústria, comércio e vida pessoal, do Nathalie. E agora sugerimos que você assista os seguintes vídeos do canal Engenharia Carga Rápida. 6 Sigma, disciplina Administração da Produção, edição 076 do Engenharia Carga Rápida, aula de bolso. Gestão por gargalos, edição 026 do Engenharia Carga Rápida Tech. E amarração de cargas, edição 076 do Engenharia Carga Rápida Tech. E o Engenharia Carga Rápida Responde fica por aqui, e que hoje respondeu a pergunta do Davi Ferreira, que desejava saber como implementar um 5S em uma oficina mecânica. E lembrando, o Engenharia Carga Rápida responde todas as suas dúvidas enviadas por e-mail ou até mesmo por gravação pelo WhatsApp. Envie a sua pergunta através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou envie a sua pergunta via gravação pelo WhatsApp através do número 013 99745 1238. Agora deixe o seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso. E não se esqueça
de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. E agora entre aqui embaixo e deixe um joinha e torne-se um engenheiro Carga Rápida. Resolva exercícios, faça trabalhos, TCC, relatórios de estágio através da troca de arquivos do grupo WhatsApp do Engenharia Carga Rápida. Para você fazer parte, basta solicitar a sua inclusão através do número 013 99745 1238. Faça parte do grupo WhatsApp do Engenharia Carga Rápida. Engenheiro Carga Rápida Davi Ferreira. Eu espero que o Engenharia Carga Rápida respondeu a dúvida sobre a implementação de 5S em oficina mecânica, tenha esclarecido todas as suas dúvidas e correspondido todas as suas expectativas. Mas agora, Engenheiro Carga Rápida, agora vem a pergunta! A pergunta Carga Rápida! Existe alguma coisa mais prazerosa que o Engenharia Carga Rápida responde? Desconheço! Siga a Engenharia Carga Rápida no Facebook! Siga a Engenharia Carga Rápida no Twitter! E não se esqueça de seguir a professora Valéria Moreno, Euzinha, no Instagram. Mas agora, Engenheiro Carga Rápida, enquanto você assiste aqui embaixo os mais de 500 vídeos do maior canal de engenharia do Brasil, o canal Engenharia Carga Rápida, eu já vou preparar o próximo tema de vídeo. Então, eu já vou. Se inscreve e dá um joinha. Chegou no Engenharia Carga Rápida Aula de Bolso e que hoje apresentará a aula de bolso de tema Como projetar uma cadeira elétrica. Mas antes de começar, verifique aqui embaixo se você é um engenheiro Carga Rápida, confirmando se você está inscrito no canal Engenharia Carga Rápida. E não se esqueça de deixar o seu joinha, pois afinal de contas, é o seu joinha que me deixa feliz e é o seu joinha que é o mais prazeroso. E agora então, vamos ao vídeo.